Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai mais para lá e lança as redes para pescar. Simão respondeu assim: Mestre, a noite inteirinha eu trabalhei e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, fica comigo, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, a partir de hoje serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa para penetrar nos nossos corações, discernir os propósitos e realmente gerar transformação de vida. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já está falando e vai falar com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Uma situação tão interessante, sabe, Genezaré, ou Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, ou ainda Mar da Galileia, são as 3 denominações que são, ou ainda Quinerete, como é conhecido no Antigo Testamento. É um lago todo fechado, ele não tem passagem para mar nenhum, ele recebe água do Rio Jordão, e ele também, o Rio Jordão atravessa esse lago. E essa região da Galileia, uma região pobre, uma região de muitas necessidades. Jesus fez muitos milagres. Por exemplo, quando a Bíblia fala que ele andou sobre as águas para encontrar com seus discípulos, foi nesse lago. Quando ele multiplicou os pães em peixes, foi perto, um monte perto desse lago. Muita coisa aconteceu ali, e algo já tremendo me chama a atenção a respeito dessa região. Aliás, 4 dos seus discípulos foram escolhidos ali, à beira desse lago. E algo me chama a atenção em Genezaré, que um lugar simples, um lugar pobre, um lugar sem popularidade, sem fama, um lugar que Jesus escolheu para pregar o Evangelho, para fazer milagres. Deus não precisa de coisas fantásticas e extraordinárias para fazer seus milagres. Ele precisa de corações que se abrem. Ele escolhe lugares simples e transforma esses lugares em palcos da grande manifestação do seu poder. Eu creio que Tanabi é como uma Genezaré, um lugar simples, um lugar longe, como diz o hino de Tanabi, os longínquos incãos, mas um lugar que Deus apontou para fazer os seus milagres, um lugar que Deus apontou para ensinar a sua palavra, um lugar que Deus escolheu para manifestar a sua paz, o seu poder. Amém? Mas algo que me chama mesmo a atenção nesse texto é que Jesus ali estava diante de 2 necessidades. Tinha um povo que vinha apertando ele, chegando, querendo tocar em Jesus, querendo cura, querendo milagre, e Jesus recuando, já com seus pés molhando no lago de Genezaré. E os discípulos, ele estava encarando essa realidade da necessidade do povo, mas ao mesmo tempo, ele não sabe, ficou vendo o que eu vou fazer para ensinar o povo. Ele olhou para trás e viu os discípulos, que ainda não eram discípulos naquele momento, mas Pedro, seu irmão, talvez seu pai ali, lavando as redes, porque a noite inteira tinham pescado e não tinha dado resultado nenhum. Grande esforço fizeram, mas
mas não tinha dado resultado. Jesus estava ali no meio de duas grandes necessidades. E muitas vezes a gente se encontra assim, no meio de situações que a gente não sabe o que fazer. Apertado de um lado e do outro, circunstâncias nos oprimindo. Mas Jesus nunca se encontra sem saída. Ele é o Deus de todas as saídas. Ele é o Deus que tem resposta para tudo. E se nós andarmos com Ele, não vai haver na tua vida situação em que você se encontre sem ter uma saída. Deus tem uma saída para você. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e dissesse para ele assim: Deus tem uma saída para você. Deus tem uma resposta para esse negócio na tua vida. Deus tem uma solução para isso. Diga: não se apavore. Vai vir a saída em nome de Jesus. Amém? E qual foi a saída que Jesus achou? 2 barcos. O Senhor é mestre em pegar coisas simples e fazer um milagre acontecer. 2 barquinhos vazios que eram para estar cheios de peixe, mas por provisão de Deus, aquela pescaria não tinha dado certo a noite toda. E aqui vai outro entendimento. Tem certas coisas que não dão certo a despeito do esforço que a gente faz, mas isso não quer dizer que não há esperança. Porque quando nós fazemos tudo o que temos para fazer e não dá certo, mas confiamos em Deus, Deus vai usar aquele nada para fazer alguma coisa acontecer, que vai abençoar você e vai abençoar outras pessoas. E ele olhou para aqueles barquinhos vazios, aquela multidão apertando, os 2 discípulos lá, os futuros discípulos frustrados, decepcionados. E ele olhou os barquinhos e disse: é com vocês que eu tenho uma obra. Barcos vazios. E ele senta no barquinho, se afasta um pouquinho e começa a ensinar. E aí em cima desse quadro, que eu quero trazer alguns princípios simples, mas poderosos para abençoar as nossas vidas. Como eu disse, há acontecimentos em nossas vidas que realmente nos entristecem, decepcionam e nos frustram. E nos deixam muitas vezes com a sensação de injustiça. Poxa, eu fiz tudo que podia, eu dei o meu melhor, eu me sacrifiquei, a minha família sofreu, eu gastei tempo, investi dinheiro, eu investi tudo que eu podia e agora deu este resultado. Quantos aqui estão vivendo por esses dias situações semelhantes a essa? De certa frustração, porque você deu tudo que você podia, mas o resultado não foi favorável. Levante a sua mão, se é o seu caso. Várias pessoas, obrigado. O Senhor Jesus, Ele olha para as nossas frustrações e perdas com um olhar de oportunidade, para nos abençoar mais do que esperávamos. Aquilo que você olha em você mesmo como vazio, que você olha como frustração, como fraco, sem os resultados esperados, está sendo visto por Deus como um instrumento para o seu agir. Esse olhar de Deus sobre os nossos fracassos. Deixa eu perguntar uma coisa: como é que você se sente sabendo que nos momentos de mais fraqueza sua, o olhar de Deus está ali? Não é precioso saber que naquilo que eu não tenho força, naquilo que eu não posso, naquilo que os meus recursos não podem, saber que tem um olhar de Deus exatamente sobre essa fraqueza? Talvez você nessa noite seja como um barquinho vazio, com o coração frustrado, decepcionado, esperando que algo diferente acontecesse, mas não aconteceu. Mas eu digo para você: Deus ainda está nesse negócio. Não é porque não aconteceu como você esperava que as esperanças se perderam. Pelo contrário, se você colocar o que é vazio nas mãos dele, Ele vai fazer esse vazio virar um instrumento. E depois que esse vazio virar um instrumento, Ele ainda vai encher esse vazio da bênção dele. Você crê nisso? Você pode profetizar isso para o seu irmão e dizer para ele, olhar para ele e dizer assim: o que tem de vazio em você, Deus vai usar para a glória dele e vai encher para te fazer abençoar. Em nome de Jesus. E é esse olhar de Deus sobre nossos fracassos e decepções que expressa pelo menos 3 valores, 3 princípios.
primeiro deles, o cuidado de Deus sobre nós. Como é precioso saber que Deus está cuidando da gente. Mesmo quando nós não damos muita bola para Ele. Mesmo quando o nosso relacionamento com Ele não passa de um domingo a outro domingo. E muitas vezes um domingo pula outro e vai o outro domingo. E às vezes um domingo por vez e muitas vezes um domingo por ano. Misericórdia. Mesmo quando o teu relacionamento com Ele da tua parte é um relacionamento onde você só se relaciona com Ele para interesse teu. Quando está tudo bem, você até esquece. Mas o amor dele não muda para conosco. Não é precioso saber que Ele cuida de nós? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: eu lanço sobre Ti, Senhor, toda a minha ansiedade, porque eu sei que Tu tens cuidado de mim. Eu sei que não tem pessoas ansiosas aqui. A gente está falando isso só por tabela, só para cumprir o protocolo. Eu profetizo que nesse ano ainda Deus vai te livrar de toda ansiedade. E não acho que livrar-se de ansiedade seja livrar-se de problemas. Mas Deus vai amadurecer teu coração pela palavra dele, para que passando pelos problemas você descanse no Senhor. Amém? Então Deus cuida de nós o tempo todo, como diz aquela canção: Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E gosto muito dessa parte que diz: se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Quantos precisam tomar decisões esses dias que está roubando a sua paz? Eu sei que existe alguém que me ama. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, Deus cuida de mim. Diga bem forte: Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Quando você está dormindo, quando você acorda, quando você almoça, quando você vai dormir, Deus está cuidando de você. E muitas situações em relação a Deus eu aprendo sendo um pai com os meus filhos. O Davi não gosta de ir para o banheiro, fazer xixi no banheiro dele, quando o corredor está escuro. Vai, filho, estou com medo, pai, estou com medo. Ah, rapaz, eu estou aqui com você, mas estou com medo. E nessa hora, o pai fica bravo, porque o filho não consegue confiar na presença do pai ali. É exatamente assim que acontece conosco. Deus está dizendo a você: vai, meu filho, eu estou com você. Não vai dar certo. Muita coisa, muitas variáveis, muito desenrolar, muita coisa, desdobramentos. Fica quieto. Salmo 46 diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você fala demais. Fala aí, professor Carol. Você fala demais. Fica muito agitado. Calma. Diga ele assim: papai está aqui. Amém? É verdade, ele está aqui, ele está cuidando de tudo. Ele vai te dar vitória nesse negócio. E se não acontecer agora, é porque não era o melhor para você. Temos que confiar no cuidado de Deus. Segundo, o olhar de Deus sobre os nossos vazios expressa que Ele tem um plano. Diga comigo: Ele tem um plano. Diga assim comigo: sobre cada frustração, sobre cada vazio, cada decepção, cada ausência de resultado, Deus tem um plano.
cabeçudo mesmo. Tem erro que, mesmo com erros e pecados, quando nós humilhamos nosso coração para a soberania dele, reconhecemos e nos arrependemos, Pai, eu errei. Deus usa até o erro para transformar em bênção. Deus tem um plano para cada experiência de fracasso que você viveu. Aqui nós vemos esse segundo ponto. Abraão esperou 24 anos para ver a promessa nos seus braços. Deus chamou Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão saiu lá de Harã para ir em direção a Canaã, com a promessa de que seria pai de multidões. 24 anos se passam, o homem se encontra com 99 anos agora, desanimado, frustrado. No momento ele vai fazer uma oração e fala: pai, o Senhor me prometeu, eu te obedeci, passaram-se os anos, e agora o meu herdeiro é um cara que trabalha comigo. Deus chama Abraão e fala assim: sai da tua terra, meu filho, vem aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para o céu, conta as estrelas. Deus está de gozação, né? Deus mandou Abraão contar as estrelas, está escrito lá em Gênesis. Se você puder contar, você não vai conseguir, saber por quê? Porque como são as estrelas do céu, assim vai ser tua descendência. Para um homem de 99 anos de idade, com 100 anos, nasce Isaac. E Abraão é o pai do povo de Israel e o pai dos árabes. Dele, 24 tribos, 12 do povo de Israel e 12 dos árabes. Uma multidão. Deus cumpriu sua promessa. Sabe por quê? Nas nossas frustrações, Deus tem um plano. Você pode dizer isso comigo mais uma vez? Diga: nas minhas frustrações, Deus tem um plano. Quando Jesus olhou para aqueles barcos vazios, ele já fez assim. Ele já tinha um plano. O pescador estava lá. Fazer o que, né? Mas Jesus já estava olhando para os barcos. Estão vazios. Deus está olhando nesse momento para o teu coração e está fazendo assim. Deus tem um plano. Parece que nós não vamos chegar a lugar nenhum com as decepções que enfrentamos, mas Deus tem um plano. Você chorou muito para ter o que você não conseguiu ter, mas Deus tem um plano. A conversa que você teve com aquele gerente não deu nada certo, mas Deus tem um plano. O plano que você tinha de adquirir aquela casa, aquele terreno, aquele carro não aconteceu, mas Deus tem um plano. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre os planos de Deus? Eu é quem sei os planos que tenho para vocês. São planos de paz, de prosperidade, não para te machucar, mas para te dar o fim que você deseja. Não é você que tem planos para as suas frustrações, porque muitas vezes a gente faz planos quando somos frustrados. Realmente não deu certo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer outra coisa, né? Fazer o quê? Quando nós precisávamos vir para cá, nós nos encontramos vazios, porque não sabíamos o que fazer, ainda não está acabado, tem muita coisa para fazer, mas Deus tinha um plano. Estamos vivendo debaixo do plano de Deus, e não há nada mais forte nessa vida do que confiar no plano de Deus, porque o plano que você faz, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas o plano que vai prevalecer é aquele que Deus preparou. Esse vai dar certo. Jesus olhou para o barquinho e ele teve um plano para o barquinho. É tão interessante porque ele pegou uma circunstância de vazio, de frustração, de decepção, que foram os barquinhos vazios, alimentou o povo pregando a palavra, e depois alimentou os discípulos enchendo os 2 barquinhos de peixes. Os barquinhos vazios serviram como elo de 2 circunstâncias de derrota, gerando 2 circunstâncias de vitória. É tão impressionante muitas vezes a gente pensar que os piores momentos da nossa vida, os momentos mais difíceis, os momentos de maior luta, os momentos mais complicados nas mãos de Deus acabam se transformando nos momentos de maior glória. Sabe por quê?
porque Deus criou você à imagem e semelhança dele. Você é um perito em superar situações de desafio. Você é alguém que, cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, você vai vencer qualquer frustração da tua vida. Eu estou pregando aqui, estou vendo o Wellington ali. Está aí um cara que venceu os vazios da vida dele. Eu sei que muita gente aqui. Mas quantas vezes, estou até feliz, Wellington, que você anda tão firme com Deus, muito satisfeito. Mas quantas vezes, quantas visitas eu fiz que eu já não aguentava mais visitar o Wellington no hospital. Até na UTI eu visitei o Wellington. Mas Deus é perito em transformar situações de decepção em situações de vitória. Por isso ele está aqui hoje para glorificar Deus. Amém, Wellington? Pode dar uma glória a Deus aí, velho? Amém. Sabe por que Deus tem um plano? Sabe por que é tão importante a gente entender que o olhar de Deus sobre as nossas frustrações, Deus tem um plano? Porque em Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos. Às vezes Deus permite que o teu pensamento, o teu plano e o caminho que você passou se frustrem, para que o pensamento maior e o caminho maior venha sobre a sua vida. Aqueles dois barquinhos jamais seriam totalmente cheios de peixes se não tivesse tido uma frustração antes de estarem vazios. Tudo que nós precisamos fazer é confiar que para cada frustração Deus tem um plano. Para cada desafio, para cada tristeza, para cada algo que não aconteceu como esperava, Deus tem um plano. Você pode dizer isso comigo? Diga: Deus tem um plano. Mais uma vez? Deus. Para todos os momentos de tristeza, de fracasso, de vergonha que você passou, Deus tem um plano. Você crê nisso? Amém. Em terceiro lugar, o seu olhar sobre nossas frustrações expressa o desejo dele de nos abençoar além do que imaginamos. Sabe o que aconteceu? Na leitura do texto que nós vimos ali no versículo 5, respondeu Simão: mestre, a gente passou a noite toda pescando, mas já que tu está falando, eu vou fazer. Talvez Pedro até fez o seguinte: bom, o cara veio aqui, tem uma multidão que ele pregou, a multidão está toda atrás dele, vamos fazer o que ele está mandando, porque vai que esse povo fique enraivecido conosco, que vem para cima da gente, vamos fazer, vai, joga aí. Só que o senhor está falando, vamos. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as redes quase se rasgaram, porque peixes enormes lotaram o barco. E para que eles pudessem reter todos aqueles peixes, tiveram que chamar o outro barco. Vem cá vocês também, senão não vai dar, a gente vai. E os dois quase foram a pique. Sabe o que quer dizer isso? O plano daqueles pescadores era assim: uns 10 quilos de peixe estava bom para a semana, para o mês, sei lá. Mas Deus tinha planos maiores. Deus tem um desejo de usar as tuas frustrações para fazer coisas enormes, coisas que você não imagina. Como está escrito em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor? Se você ama o Senhor, levante a sua mão bem alta. É sobre você que está com a mão levantada, que diz que ama o Senhor, que Deus preparou aquilo que o teu coração não pensou, que teus olhos não viram, que teus ouvidos não ouviram. É isso que Deus vai fazer na tua vida, fazendo você transbordar de vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? O olhar de Deus sobre nossos barquinhos vazios também nos ensina 3 importantes lições. A primeira delas: o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar. Diga comigo: o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar. Isso está escrito em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Antes do barquinho ser cheio, o que Jesus fez? Usou o barquinho para ensinar a palavra.
Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos experimentar, e isso serve para todos, é aprender a usar o que Deus nos tem dado, sejam recursos, seja a nossa própria vida, seja nossas habilidades. Temos que usar isso primeiro a Deus. Candidatos, eu falo para vocês, disponham-se a usar o que Deus lhes tem dado primeiro para Ele. Homens e mulheres de Deus, usem o que Deus te deu para Ele, para servir a Deus, porque aquilo que você não imagina é o que Deus vai te dar. O texto nos ensina, nos mostra aqui que depois que Jesus usou o barquinho, aí depois ele disse: então vai, leva o barco para lá e pesca. Agora, como é que eu posso usar o que eu tenho, o que eu sou, para o serviço de Deus? A Bíblia diz em Mateus 25, o próprio Senhor Jesus dizendo: olha, um dia eu tive nu e vocês me vestiram, eu tive preso e vocês foram me visitar, passei necessidade e vocês me acudiram. Os discípulos se chocaram e falaram: mas quando o Senhor teve preso que a gente foi te visitar? Quando que o Senhor estava nu que a gente foi te vestir? Quando o Senhor passou a necessidade que a gente te deu um pão? E Jesus disse assim: quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês fizeram para mim. Nós vivemos uma geração de gente egoísta. Vivemos dias de pessoas que buscam seus próprios interesses, que buscam satisfazer as suas próprias vontades. E sabe qual é o fim dessas pessoas? Barco vazio. Porque Deus não nos chamou para viver para nós mesmos. Deus nos chamou para viver para abençoar outras pessoas. Deus nos chamou para dividir aquilo que nós temos com os outros. Porque enquanto fazemos para os outros, nós estamos fazendo para Ele. E se fizermos para Ele, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus te dá 10, 30, 60, 100 vezes mais. É essa a medida do reino. Deus não deve nada para ninguém. Mas quanto mais a gente busca fazer para nós mesmos, mais nós estamos consumindo os recursos que Deus nos deu. Em segundo lugar, o olhar de Deus sobre os nossos fracassos nos ensina a ter obediência à palavra de Deus. Você acha que Pedro estava com ânimo de jogar a rede de novo? A noite inteira. Eu nunca pesquei a noite inteira, mas já fui uma tarde no mar para pescar. Meu Deus do céu, como cansa. Eu sou pescador, só fiz besteira no barco. Os pescadores estavam lá, estavam com raiva de mim. Primeiro que eles não gostaram que eu quis levar o violão para tocar no barco. Eu fiquei umas 3 horas naquele barco, falei: volta, não aguento mais. Eles passaram a noite inteira. Quando Jesus disse assim para eles: faz o seguinte, pega a rede e joga. Os caras tinham acabado de lavar a rede. Eles tinham passado a noite inteira tentando pescar, não pegaram nada. No mesmo lugar que eles tentaram, não conseguiram nada. Jesus vem, parece dar uma palavra de tirar o sarro. Vai, joga a rede lá. E Pedro deixa bem claro o seu desânimo de fazer isso. Olha, o negócio é o seguinte: passou a noite fazendo isso. E outro, acabei de lavar a rede. Mas tudo bem, já que o senhor está falando, vamos lá. Mas a obediência sempre traz bênção. E o segundo princípio é esse: quando nós obedecemos a palavra de Deus, e eu preciso te dizer isso, sabe quando você vai ser testado se você é obediente ou não? Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando o seu barquinho está vazio, que Deus vai tentar, ou vai usar alguém, vai mostrar situações para você, para que você obedeça a palavra. Se você obedecer, os resultados estarão garantidos. E em terceiro e último lugar, acabando, gente, o olhar de Deus sobre os nossos fracassos nos ensina que a bênção não é só para mim. Você sabe qual foi a única maneira dos barquinhos reterem tudo que Deus estava dando? Chamar os amigos. Traz o barquinho de vocês também. Quando Deus quer te abençoar, você precisa abrir teu coração para abençoar outras pessoas. Porque é assim que você vai reter tudo.
Isso que você viu aqui, como o pastor Maurício disse, tudo isso que você está vendo, ainda é muito pouco diante de tudo aquilo que vai acontecer. Mas tudo isso aqui foi feito com um coração voluntário. E eu tenho certeza de que se eu desse oportunidade aqui, várias pessoas contariam seus testemunhos de como Deus lhes abençoou, porque semearam neste lugar. Porque esse lugar não é para nós, é para nós cultuarmos a Ele, é para adoração, para adorar a Ele, para a glória dele. E quando tiver tudo pronto, tudo da primeira qualidade, tudo do melhor gosto, nós vamos dar a Ele a glória. Mas tudo vai ser feito através de pessoas muitas vezes simples. Como tem me emocionado, muitas vezes, viúvas chegam, pastor, eu não tenho muito, mas eu tenho isso aqui para dar. E eu faço questão de cooperar. Isso quebra meu coração. E eu não sou nem tonto nem nada de não incentivá-la, sabe por quê? Porque depois ela conta a bênção, porque ela está praticando o que a palavra de Deus diz. Em primeiro lugar, o reino. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero só encerrar dizendo essa experiência em cima desse princípio. Elias chega lá em Sarepta e uma mulher, uma viúva, está lá pegando água no poço. Era época de fome sobre a terra. Elias chama a mulher e fala assim: a senhora não pega um pouco d'água para mim? Ela pega. Depois ele diz assim: a senhora não pode fazer um pão para mim? A mulher fala assim: olha, eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O meu plano é fazer um pão para mim e para o meu filho. A gente vai comer hoje e morrer amanhã. Esse é o plano dela. Ele diz assim: faz o seguinte, pega esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite e faz um bolo, mas traz para mim. Se é nos dias de hoje, sai na manchete do município: pastor sem vergonha rouba o último centavo da viúva. Mas sabe o que aconteceu com aquela mulher? A farinha não acabou e o azeite não acabou até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra de novo. Porque quando você primeiro